boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que bom que todos estão aqui. Nós estamos falando de mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa do ego é tudo aquilo que a gente não consegue conter, tudo aquilo que a gente não consegue resolver e causa uma desaglutinação no nosso estado presencial, no nosso estado consciencial, no consciente, lembrando sempre que o ego está no consciente. A nossa psique, o id, o superego, ele está no inconsciente. E o ego, ele está no consciente, então ele está profundamente mergulhado no mundo de realidade, no princípio de realidade, para ser mais exato. E nesse instante que ele não dá conta de alguma coisa, ele precisa se defender, porque ele acredita que vai acontecer alguma coisa, que ele vai se desagregar profundamente e ele precisa de uma defesa. A defesa que o ego geralmente vai fazer é uma negação. Eu vou falar apenas daqueles que a gente já falou. Negação, ele vai negar que aquilo está acontecendo com ele. Isso a gente geralmente faz diante de uma coisa que a gente queria o oposto e acontece ao contrário do que nós esperávamos, então nós negamos, não é possível, não acredito que isso está acontecendo comigo. A repressão, onde a gente suspende os nossos pensamentos, ou procura suspender os nossos pensamentos conscientes para não sofrer. Então, como que acontece a repressão? A repressão acontece assim. Vamos fazer de conta que aconteceu um trauma muito triste, uma coisa muito triste na minha infância, na minha adolescência, ou mesmo na atualidade, mas uma coisa que machucou demais e eu não quero sentir aquilo. Eu não quero. Aquilo não pode fazer parte de mim. Então eu reprimo. Eu vou reprimir, eu vou guardar, eu vou esconder essa memória dolorosa o mais profundo possível, de maneira que eu não quero falar, eu não quero saber. Apesar das nossas ações dizer o contrário, nós não queremos falar sobre aquilo. Isso acontece quando a gente tem uma separação difícil, um abuso, um pai violento, um pai alcoólatra, nós falamos que teve até pergunta com relação a isso. Projeção é quando eu projeto os meus pensamentos no ato de outra pessoa, o meu desejo. Eu vou dar um exemplo, eu estou chateado, eu estou aborrecido, mas eu não estou chateado e eu não estou aborrecido por mim, eu estou chateado e eu estou aborrecido porque a outra pessoa interferiu na minha vida. Porque a outra pessoa fez uma coisa que eu não queria. Então, uma coisa que eu não gosto. E isso me aborrece profundamente. Eu estou chateado, eu estou aborrecido por mim, a situação aconteceu por mim, mas eu projeto por outro. Na projeção, gente, nós temos uma situação bastante delicada que está relacionada com Deus. Então, quando nós temos um Deus, acabamos pela nossa natureza por criar um Deus mítico. O que é um Deus mítico? Um Deus do mito. Como assim um Deus mítico, Sônia? Então é assim, vou dar um exemplo. Eu acredito que eu posso buscar a Deus em todos os meus momentos de dor, de sofrimento, de angústia. Então, como é que eu faço isso? Eu faço assim, meu Deus, me ajuda. Lembra da situação da prece petitória? Ai, Senhor, me ajuda, eu estou passando por necessidade, eu estou com dificuldade, tira de mim esse problema. Então eu converso com Deus nesse aspecto
E eu busco Deus nesse aspecto. Então, esse Deus, ele tem que salvar-me dos meus problemas, das minhas dificuldades. E isso não importa, por exemplo, se eu estou passando por aquela dificuldade por causa das minhas ações. Isso não tem nada a ver, entendeu? Isso, aí eu estou projetando, isso não tem nada a ver. Eu estou precisando de Deus. Eu estou passando por uma necessidade. Eu estou numa situação difícil porque eu fiz uma coisa muito difícil. Mas isso não tem nada a ver. Isso não vem ao caso. Isso é outros 500. Então eu busco Deus, esse Deus místico e esse Deus mitológico nesse sentido. A outra projeção que nós fazemos é quando alguém diz assim: ah, mas você está buscando Deus, mas você cometeu erro. Vou dar um exemplo aqui. Olha, você está buscando Deus pelas suas necessidades financeiras, você está com dificuldades financeiras, mas não foi Deus que gastou, foi você. Não foi Deus que passou o cartão de crédito lá na CIA, lá no Prada, lá na loja X, na loja Y, foi você. Então, você entende isso? Alguém está falando isso para você. E você diz: não, isso é coisa do inimigo. Isso é coisa do iniquidor, isso é coisa do capeta. Então você projeta as suas más ações num outro ser maléfico. Não foi você que cometeu aquele erro, foi outro ser. É ali que nasce o grande duelo do bem e o mal. Para o bem você busca Deus, para o mal você projeta aí essa. Então são duas figuras mitológicas. Sônia, isso que você está dizendo, você está querendo dizer que nós não podemos acreditar em Deus? Não, não, não é isso, não. A coisa do capiroto. Bem lembrado, Grace. Não, 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 não. Não é isso, não. Eu estou dizendo que Deus, ele é amor, ele é bondade, ele é justiça, ele é caridade, ele é honestidade, ele é tudo. Ele é a lei natural das coisas. As distorções das leis e da maneira como nós entendemos, isto é nosso. E isto é um mecanismo de defesa. Então, para o bem, eu tenho um velho sábio, o velhinho de barba longa e branca. Todas as culturas, em todas as épocas, vai trazer esse mito aí do homem, do velho sábio, o velhinho de barbas longas e o criador do mundo. E também esse inimigo de Deus. E claro que nesse caso o homem ele vai ter esse palco onde ele vai ter que escolher entre Deus e o diabo, e os dois estão se divertindo às nossas custas. Gente, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de mitos que nós criamos. E nós criamos isto porque nós trazemos isso da nossa família, nós trazemos isso do ambiente em que vivemos, do país em que vivemos. Então, nós trazemos esse tipo de coisa e essa mitologia em torno de nós faz com que nós tenhamos um olhar distorcido com relação a Deus. Com relação a Deus. Não é que Deus não existe, Deus existe. Não é que não tem um Criador, tem um Criador. Mas nós distorcemos isso. O outro mecanismo de defesa é o deslocamento, que é muito parecido também com a projeção, nós também deslocamos, e a racionalização. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da racionalização,
que é essa parte mais lógica, e aí quando nós damos uma justificativa bastante lógica para os nossos comportamentos e decisões muitas e muitas vezes questionáveis. Então, o nosso senso de moralidade, o nosso senso de justiça está voltado ao nosso entendimento. Então, nós falamos, por exemplo, de um governo que utiliza-se do seu poder, da sua governança, foi eleito pelo povo, é desse jeito que serve um político, é desse jeito que serve uma governança. Você é eleito, aquela pessoa é eleita nos países de democracia. Estou tomando como referência o nosso. Tem países que não são de democracias, são ditaduras, então não existe essa eleição. Tem alguns que são feitos pela monarquia, não existe essa, não é isso, não tem essa eleição também. Vamos colocar aqui um país democrático e é escolhido pelo voto do cidadão. O cidadão escolhe a pessoa Y para ser o prefeito da sua cidade, ou a pessoa H para ser o deputado estadual do seu estado, a pessoa W para ser o deputado federal do seu estado, e assim sucessivamente até chegar no presidente. Muito bem. Essas pessoas foram escolhidas pelo cidadão para fazer o quê? Para defender o bem-estar da cidadania, para defender o bem-estar de todos. E vamos visualizar aqui, ou idealizar, de que esses cidadãos não fazem isso, ou seja, eles fazem mau uso do seu posicionamento com um cargo de confiança. E ele torna-se corrupto, desvia dinheiro, desvia verba, faz uma coisa diferente do que você está esperando. Então você chega no seu trabalho e você desvia uma coisa mínima, uma caneta, uma meia dúzia de borracha, uma caixinha de elástico, o troco, as moedinhas, uma série de coisas, não devolver o troco no supermercado, uma série de coisinhas que nós terminamos por fazer. E aí, quando alguém questiona, a gente diz assim, mas todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Todo mundo rouba, é normal, é natural. Então, você está usando uma situação racional, uma realidade, alguma coisa assim, para justificar o seu erro. Erro é erro, mesmo que todos estejam fazendo errado. O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo errado. E isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Mas o nosso mecanismo de defesa não vai fazer isso somente para essa situação que eu coloquei. Ela pode, por exemplo, apanhar do esposo e ela questionar de que também ele tinha que me bater mesmo. O que eu fiz, ele não tinha outro caminho a não ser me dar uns tapas. Então eu apanhei, mas tem uma justa causa para isso. Então eu estou usando a razão para questionar uma coisa completamente inquestionável. O outro lado também é verdadeiro, ok? Existem muitas mulheres que também batem nos seus maridos, nos seus homens, vou colocar homens que são melhores. E hoje nós ainda temos os relacionamentos onde os pares são iguais no sexo. Então fica muito difícil medir força e saber por que, que um apanhou e por que, que o outro não. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que que eu estou fazendo o que eu estou aceitando como certo porque eu não estou dando conta? Porque, veja bem, uma pessoa que está dependente de uma pessoa.
ela mora com uma pessoa, ela é casada com uma pessoa, ela ou ele, tá, gente? Eu falo de uma forma bem generalizada aqui, não é propriamente sexo, e essa pessoa faz essas coisas. E ela é completamente dependente financeiramente, estruturalmente. Então, essa pessoa vai justificar essas questões extremamente questionável, porque ela não tem como sobreviver se sair dali, ou não tem coragem de sair dali, como que vai começar. Então, muitas vezes, fica aceitando isso por um longo tempo. Quando chega para mim um caso desse, na terapia individual, eu vou estruturando, fortalecendo essa pessoa, vou vendo e auxiliando essa pessoa para chegar no mercado de trabalho, para essa pessoa ir ganhando uma estruturação psíquica para depois sair dessa situação. Não é fácil, não é imediato, mas tem como fazer isso. A intelectualização é a análise excessiva e abstrata da situação para evitar sentimentos ou emoções. Eu não preciso sentir. Casar para quê? Isso aqui é muito legal para as mulheres solteiras, aquelas que nunca se casaram. A outra pessoa vai se casar, ou então para os homens solteiros também. E aí a outra pessoa vai se casar e ela diz assim: você está louca, você está no paraíso, por que é que você vai se casar? Você não tem ideia do que é um casamento. E pinta lá uma coisa horrorosa do casamento para a pessoa. Essa situação que essa pessoa coloca está relacionado à inveja. Já falei a semana passada que eu vou falar de inveja aqui, vou trazer uma live só sobre a inveja. Está relacionado à inveja, está relacionado a despeito, uma série de outras coisas. E, poxa vida, eu queria tanto estar nesse lugar. E às vezes até relacionada a paixões. Eu me lembro de uma situação e é uma situação eu era bem infante mesmo, estava saindo ali da infância para a adolescência, e tinha um jovem que trabalhava na mesma empresa que o meu pai trabalhava, e ele chorava por causa de uma determinada moça, e ele chorava muito. E aí as pessoas apelidam ele, não vou falar o nome, apelidou ele de chorão. Olha, dizia que não existia bullying naquela época, né? Imagina se tivesse, né? Então, apelidou o rapaz com uma série de coisas, e o apelido mais, vamos dizer assim, mais delicado que o moço recebeu foi que ele era um chorão. E aquilo me comovia profundamente, eu ficava muito triste de ver aquilo, eu falava, gente do céu. E então eu comecei a conversar com o moço, dizendo assim para ele: olha, você nunca vai conquistar a mulher que você ama, porque você é muito fraco, você é muito frágil, você está usando as energias de uma mulher, você é muito feminino. Gente, nesta época, falar que um homem podia ser feminino era quase sentença de morte, ok? E outra coisa, não existia esse negócio de afetividade, isso, isso era extremamente escondido. Só para que vocês tenham uma ideia, eu tenho 62 anos e a primeira vez que eu ouvi falar abertamente de uma homoafetividade, dessa questão de afetividade, eu já morava aqui em Campinas e já tinha passado dos 25 anos. Ok? Assim, claramente. E eu me lembro nessa época, já conheci a Anitta, eu me lembro nessa época que eu falei assim: poxa vida, então se eles têm essas características físicas, o Ney Matogrosso, o cantor que é o meu cantor assim de paixão, ele é afetivo também.
né? Puxa vida, então veja a descoberta, já tinha passado de 25 anos, olha, nem Mato Grosso é afetivo. Hoje isso é extremamente normal, extremamente normal, não que eu odeio essa palavra, gente, que palavra horrorosa é quando a gente diz que é normal. Hoje é extremamente natural, é extremamente tranquilo, mas não nessa época. Mas eu falei para essa pessoa, você é muito fraco, você é muito frágil. Imagina o papel de chorar, o papel de fazer um dengo, de se sentir triste, melindrado, querer carinho, querer colo, é da mulher, não é do homem. Então você está invertido nesses papéis. Não age assim, começa a agir como um homem. Eu comecei a estruturar, olha, uma criança, comecei a estruturar esse rapaz para ele ser forte, para ele ser másculo, né? Para ele ter uma energia, uma ânima forte para conquistar a moça. E alguns anos depois ele se casou com esta moça, bem, até que eu me lembre do último contato que a gente teve, eles estavam casados. Então, essas coisas, que a gente tem que aprender a não entrar nessa característica de inveja, de ciúmes, de coisa, mas às vezes a gente entra. Quando a gente era tudo adolescente, minhas irmãs adolescentes, a minha irmã do meio já estava namorando, eu ainda não. Eu demorei muito para ter um namorado, muito mesmo. Minhas irmãs já estavam casadas, minhas irmãs já estavam casadas, as duas, a do meio e a caçula, quando eu fui ter um namorado, por causa de outras coisas que não tem nada a ver, mas eu nunca cheguei para uma moça que ia se casar e dizer assim, você tá louca, coisa parecida. Bom, salva exceção a minha filha aqui presente, que eu disse para ela assim, filha, você não precisa disso, isso não vai dar certo. Mas eu estava enxergando mais longe, eu sabia que não ia dar certo, né? Então era outra coisa, era outra história. Mas fora disso, não, a gente não tem que fazer isso. Não tem que intelectualizar os nossos sentimentos ou fugir dos nossos sentimentos ou agir de uma maneira extremamente racional e não se permitir as emoções. Não é assim que a vida funciona. A identificação, que é o próximo passo aqui do mecanismo de defesa mais conhecido, é quando a gente começa a ter comportamentos de outra pessoa por sentimentos de insegurança ou inadequação. Sabe quando a gente é muito tímido e aí a gente começa a imitar, nossa, eu acho fulana, eu acho o comportamento daquela pessoa tão bonito, tão posicionado, tão assim, tão bom. E aí eu começo a fazer também. Fica um pouquinho artificial, todo mundo fala, nossa, ela está imitando fulano ou ciclano ou esse, mas na verdade essa identificação, essa adotar a postura do outro é enquanto você não tem uma identidade própria. Nós às vezes demoramos para ter uma identidade própria. Por que nós demoramos para ter uma identidade própria? Porque nós vamos nascer frágeis, muito frágeis, e nessa fragilidade nós vamos crescendo devagar. Se os nossos pais não trouxeram a função materna e a função paterna, a mãe não foi suficientemente boa. A mãe precisa ser suficientemente boa. A mãe não pode ser má. A mãe não pode desamparar completamente, deixando a criança perdida no vácuo, mas também não pode super proteger a criança, porque se ela tem essa super proteção, a criança não cresce. Então, se for um menino e tem uma super proteção da mãe, a gente vai dizer que ela não cortou o Édipo, não cortou, não, o menino não foi castrado.
O pai não teve um pulso forte para castrar o menino. Se ela é uma menina, a mãe não castrou a menina, lembrando que tanto o pai como a mãe pode castrar os filhos. Essa palavra castrar é estranha, é esquisita, mas é esta palavra da psicanálise. O que é castrar, gente? É arestar, tirar, por exemplo, no Édipo, deixa eu explicar isso de uma maneira mais tranquila. O menino, o primeiro amor da criança, tanto menino como menina, é a mãe. Então, a criança tem o seu primeiro amor. O seu primeiro amor é a mãe. Então, a criança ama a mãe. Se o pai não castrar o menino, ele vai transformar a mãe no seu ideal. Então, a mãe é o primeiro amor e vai continuar o primeiro amor. Como a criança não pode, salvo as coisas que acontecem, vocês sabem muito bem que acontece, mãe que foge com o filho para o casamento, pai que foge com a filha para casamento, salvo estas coisas, foi parecida, a criança não vai se casar com a mãe, o menino não vai se casar com a mãe e a menina não vai se casar com o pai. Ela precisa encontrar uma outra pessoa. E para ela encontrar uma outra pessoa, o pai e a mãe é o seu ideal, então o pai e a mãe vai ser seu herói. Então, se o menino ama a mãe e o pai chega para o menino e diz: olha, filho, porque ele rivaliza com o pai, dois machos alfa brigando dentro da casa. E aí o pai fala para o menino assim: olha, filho, a mamãe é linda, maravilhosa, mas ela é da mamãe. Você vai ter que crescer e conhecer outra mulher. Aí ela vai ser a sua mãe, a sua amada. Você vai conhecer outra mulher, aí ela vai ser a sua amada. Se o menino se o pai faz isso, o menino desliga-se da mãe. Ó, ele tá apaixonado pela mãe, ele desliga da mãe, faz amizade com o pai e cresce um menino saudável e ele vai buscar o seu ideal. O pai ensina ele a conquistar uma mulher tão boa quanto a mãe. Isto é a castração. É isso, a castração saudável, ok? Na menina, o primeiro amor da menina é a mãe. Aí ela não rivaliza com o pai, ela abandona a mãe para conquistar o pai. Então a mãe vai dizer para ela: olha, filha, tudo bem de você amar o papai, mas o papai é da mamãe. Você vai ter que crescer e encontrar um homem igual ao papai. Legal. Aí a menina continua amiga do papai. Vê como é diferente do menino? Continua amiga do papai e vai reconquistar a mãe. Então a menina tem duas castrações. Para a mulher tudo tem que ser complicado. Não sei por quê. Sempre vi que para a mulher tudo tem que ser complicado. O homem abandona a mãe, vai lá, vira amigo do pai, pronto, acabou. Agora a mulher abandona a mãe, fica amiga do pai, tem que reconquistar a mãe para poder ter um herói. A mãe é que faz essa chamada, ela vai buscar, ela vai avisar. O que às vezes acontece? O que é um Édipo não saudável? A mãe gosta desse namorico inocente do bebê, da criança. Essa é uma fase de 4 a 6 anos, ok, gente? E ela não castra e ela não deixa o pai castrar. Aí cresce uma criança frágil, disfuncional, e muitas outras coisas que vocês nem imaginam, que eu não vou trazer aqui, que não é o caso. A mãe, quando tem um bebê, meu bebê aqui, quando tem um bebê, ela vai segurar o bebê aqui, ó, suficientemente boa, ó. Ela vai amparar o bebê igual no útero. O bebê tá amparado e seguro. Ela segura o bebê igual no útero. É muito comum você ver uma mãe segurando o bebê e ela fazendo isso daqui, ó. Esse movimento que eu tô fazendo, para frente e para trás.
Porque o bebê dentro do útero, lá ele está sentindo o movimento do líquido para frente, para trás, para frente, para trás. Então ele sente amparado, ele se sente protegido, ele se sente querida. Agora essa criaturinha linda aqui vai para o colo do papai. O papai pega pelos braços, pega do chão e ergue e ó, para frente. O papai mostra o mundo. Essa é a função do pai, mostrar o mundo para a criança. A função da mãe é proteger, a função do pai é mostrar o mundo. E quando isso não acontece, adultos disfuncionais, ansiosos, deprimidos, amargurados, disfuncionais em alguns transtornos, disfuncionais em alguns tipos de alucinógenos e por aí afora. Tem muitas formas disfuncionais que vêm aí dessa situação aí, que a criança não teve essa estrutura, então ela não consegue fazer essa estrutura. Como a criança não tem essa estrutura, o que vai acontecer? A criança vai criar mecanismos de defesa. Eu falei desses 7 mais conhecidos, mas a criança vai desenvolver e criar. A criança, entre aspas, o adulto, fecha aspa da criança de novo. Então, 2 aspas para os 2 lados. Você criança, você adulto, vai criar mecanismo de defesa para sobreviver no mundo. Ai, eu não vou naquela festa X porque eu não gosto do barulho Y. Você está morrendo de vontade de ir, mas você é inseguro demais para encarar aquele ambiente, ouvir aquela música. Ai, eu gostaria de ver o show do meu cantor maravilhoso, mas isso é terrível, isso é aquele outro, aquele outro, aquele outro. Quando Pedro fala de Paulo, lembra de Freud? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então tá um cantor em evidência. Aí tem uma multidão que perde o mundo, rasga o mundo, perde o dinheiro, perde trabalho, dorme pro lado de fora, toma sol, toma chuva e vai. E tem uma multidão criticando o que eles estão fazendo. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Eu estou falando da minha projeção. Eu estou falando do meu desejo, eu estou falando do que eu sinto. E nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Às vezes a gente escuta coisas assim do tipo: se fosse para fazer o Enem, chegava atrasado, mas como é um artista, uma semana antes está dormindo lá no local. De novo, mecanismo de defesa, projeção. Tá projetando, eu estou projetando o meu desejo, eu estou projetando a minha vontade. Aí você vê uma mulher, essa é ótima para as mulheres, né? Você vê aquela mulher, já passou dos 50 faz tempo, tá ali com uma sainha curta, muito da bonita, uma brusinha assim, tô mostrando, tô deixando em evidência, não tem um pingo de vergonha. Será que não se toca que já passou de 50? Projeção, quando eu falo, Pedro, quando fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Foi que dia que foi? Que dia que foi? Domingo eu estava indo fazer uma palestra. A palestra começaria muito cedo e nós estávamos assim, norte-sul, aqui em Campinas, um casal de meia idade, estava friozinho de manhã, ela estava de uma bermuda, uma regata assim. Toninho olhou e falou assim: dá uma olhada na coroa, tá podendo, de bermuda e regata na moto. Eu olhei assim e falei:
Só não tô assim porque não tem aqueles pernão. Tá vendo como eu não fiz projeção? Já admiti logo a coisa. Não tem esses pernão para mostrar. Muito bonita a mulher. Muito bonita mesmo. Perna assim de tirar o fôlego. Você entendeu? Então é isso. Então a gente tem que tomar cuidado do que é o mecanismo de defesa. A independência da outra pessoa, a liberdade da outra pessoa. Então a gente pode fazer uma projeção e uma repressão do mesmo jeito. Vou dar um exemplo aqui. Você está numa rua e não é mais a mulher na motoca, mas uma mulher que passa e também de meia idade, com essa mini roupa aí, a gente chamava de Barbie, né? Essa mini roupa ali passando, oh, que coisa vergonhosa, blá blá blá, coisa parecida. Eu tô o quê? Invejando a liberdade, invejando a segurança, invejando o empoderamento da pessoa. Mas eu não quero ver a coisa boa da pessoa, então eu tenho que criticar, eu tenho que falar o negativo. E muitas vezes eu estou criticando e estou falando de uma coisa que eu nem estou sentindo o empoderamento da mulher, mas eu estou sentindo toda a minha insegurança, toda a minha ansiedade, todo o inverso daquela mulher. Então eu tenho diante dos meus olhos uma mulher poderosa e eu não tenho nada deste poder. Então nós precisamos tomar cuidado aí com o mecanismo de defesa, e nós temos muito mecanismo de defesa, e nós vamos criando também mecanismos de defesa, nós vamos aprendendo a anular os nossos desejos. Mecanismo de defesa, eu tenho uma solidão muito grande, e aí eu projeto essa solidão em animais, por exemplo, vou criando animais, em plantas, a louca da planta. Eu estava assim um tempo bastante recente. Vi uma planta queria, vi outra planta queria, outra planta queria. Aí um dia eu cheguei e falei assim, pera lá, por que é que eu estou querendo tanta planta? Daqui a pouco eu tenho que ficar pro lado de fora, porque eu não dá para ficar eu e as plantas no meu apartamento. E por que eu estou buscando tantas plantas? Eu estou com carência do quê? O que está faltando em mim? O que está gerando essa ansiedade? Buscando isso. Então, a autoanálise. Parou com a coisa, doei um monte de planta, por ela lá, diminuir, tem um mínimo de planta. Então animais, plantas, cortinas, relógio, sapato, brincos, pulseiras, viagens, que mais? Eu vou lembrar aqui agora. Livros que você não vai ler, que você não leu, cursos. Então você vai adquirindo coisas, você acaba ganhando uma síndrome de Diógenes, acumulador, vai acumulando coisas para esconder uma grande dor, para esconder um luto que você está negando, para esconder um sofrimento psíquico muito profundo. Projetar uma imagem daquilo que eu não sou, daquilo que eu não posso, daquilo que eu não consigo. Convencer. Lembrei uma coisa assim. A gente entrou num partido político, numa religião nova, num projeto novo. Eu tenho que converter as pessoas. Não porque você não entende porque a religião X é maravilhosa por causa disso, disso. Quase enlouquece os seus familiares, parentes e amigos. Eles falam que você se tornou um chato, corta a relação com você. Já vi muito disso. Corta a relação porque você se tornou um chato. Ou então, isso vale para a religião, para esportes, para política, para aqueles trabalhos de venda, aqueles esquemas antigos. Agora quase a gente não vê falar, mas antigamente tinha uns esquemas que era por pirâmides.
e que a pessoa queria te vender e queria te colar lá e coisa parecida. Temos que tomar cuidado com essas coisas. A pessoa que está fazendo isso, principalmente se estiver relacionado com 3 coisas: política, religião e esportes, ela está te tentando convencer, te converter, e essa conversão vem de uma insegurança que você está escondendo. É uma coisa muito legal que eu aprendi com uma pessoa, que é aquele que não está convertido e não está convencido, aquele que não está convencido tenta converter. Então, nós podemos conviver normalmente com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, cada um dentro da sua religião, cada um dentro do seu político, cada um dentro do seu esporte, cada um dentro da sua coisa. Eu não gosto eu brincava com a Marta nas Olimpíadas, que ela ficava na madrugada assistindo as Olimpíadas. Eu falava para ela: não perco tempo, não, eu durmo. Né? Porque eu não. Mas eu gosto, Sônia, eu gosto do vôlei, faz muito bem. Você gosta, você deve ver, você deve assistir, você deve fazer aquilo que satisfaz, aquilo que vai aliviar, aquilo que vai trazer um carinho para o seu ego, não para o ego do outro. Então, o nosso ego precisa encontrar respostas satisfatórias. E para ele encontrar respostas satisfatórias, essas respostas satisfatórias não está fora, está dentro. Está na sua psique, não está na psique do outro. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com relação a isso. Os microfones estão abertos, liberados para perguntas. Fiquem à vontade, pergunte muita coisa. Quando você fala da projeção, a gente poderia comparar isso a despeito? É a mesma coisa? Despeito é uma forma projetiva que nós temos. Quem ela pensa que é? Eu sou muito melhor. Uhum. É uma das coisas, né? Então, a gente tem o despeito, sim. O despeito é uma projeção, e é uma projeção mais negativa ainda, né? Porque você está, além de você estar projetando, você está depreciando a outra pessoa. E a pessoa que faz isso, eu convivo com uma, ele tem noção que está fazendo isso? Não, né? A grande maioria não. A menos que ele vá para uma terapia. Daí, quando ele descobre o quê? Como assim? Eu tô com despeito da minha mãe. Como assim eu tô com despeito da minha cunhada? Aquilo é um lixo. Despeito. Você quer ser o que ela é e você não consegue? Tá bom. Soninha, Oi? Mas nessa situação também tem os exageros, né? Tem uns certos exageros que a gente acaba né, automaticamente fazendo certos comentários, né? Então, eu vou até falar 2 coisas, que é que nem o show da Lady Gaga. Eu vi uma situação de uma pessoa lá que pôs até fraldas, levou uma pacoteira de fraldas para poder ficar na fila, para poder pegar o ingresso. Aí, assim, tudo bem, vai satisfazer o ego, mas eu não faria isso jamais também, né? Como você disse, eu não ficaria numa fila de fralda para ir assistir a Lady Gaga jamais. E outra coisa que eu costumo brincar é que você sabe qual que é o animal que menos sente frio na face da Terra? A piriguete. A piriguete. Porque quando eu fazia promoção, a gente ia nos lugares mega frio e tava lá a pessoa de sainha, tudo bem, era bonita, tudo, né? Tava mostrando um corpão, tudo certinho. Mas, pelo amor de Deus, a bichinha tava até roxa, tripidando, o lábio tava até roxeado. Você achava que era batom e tava roxeado.
Então tem os exageros também, né? Um pouquinho de... Aí você acaba fazendo um comentário, não tem como, não, né? É assim, Carlos, Carlos nada, Júnior. Os exageros sempre vai existir em qualquer situação. Quando a gente fala assim, eu não iria, de hipótese alguma, a Lady Gaga, você não iria, porque ela não é o seu ídolo, porque você não gosta da música, porque você não tem dinheiro, porque você não faria aquilo, porque uma série de coisas. Mas pode ter uma outra coisa que você faria até pior. Assim como pode ter uma outra coisa que eu faria até pior. Então, quando a gente fala eu não faria isso, nós estamos meio que autocondenando, porque nós não estamos e não vamos fazer com um determinado cantor, com uma determinada cantora, com uma determinada situação, mas existe outras situações que a gente poderia fazer sim. E muito pior, colocaria uma fralda assim para. Eu vou dar um exemplo da fralda. A gente fala da fralda, parece uma coisa super ridícula, mas se para pensar se um médico entra numa cirurgia de transplante de 24 horas, vai transplantar pulmão, não sei o que, eles não podem sair dali, eles entram de fraldas. É, sabe? Então, tem muitas situações onde nós vamos fazer isso. E lógico que tudo na vida e todas as coisas que têm exageros significa que tem uma falta. Exagero tem uma falta. Se tem uma falta, é mecanismo de defesa. Eu estou me defendendo de uma situação que eu não dou conta. Minha primeira fala no início da preleção foi: mecanismo de defesa é tudo aquilo que eu não dou conta, tudo aquilo que eu não posso conter, tudo aquilo que me escapa. Você entendeu? Eu sei, por exemplo, que uma pessoa que tem um filho que mora em outro país, se esse filho pega e diz assim: por favor, pelo amor de Deus, vem aqui, eu preciso de você agora. Você não vai pensar em roupa, não vai pensar em coisa, você vai pegar o avião e vai. Se você vai ficar 24 horas num voo, se você vai ficar com a mesma roupa, se você não vai tomar banho, você não vai pensar nisso. Então, o exagero ele está relacionado à falta. E o exagero está relacionado também em suprir a falta. E o exagero também está relacionado aos sentimentos. Muitos sentimentos. Então, quando eu como demais, quando eu falo demais, quando eu bebo demais, quando eu gasto demais, tudo isso está relacionado à falta. É um mecanismo de defesa. Tudo que nos falta, nós vamos buscar no outro para suprir o vazio que há em nós. E esse vazio vai levar ao exagero, vai levar à projeção, vai levar ao despeito, vai levar à crítica ácida. Tudo aquilo que a gente critica demais, por que eu estou criticando? Então, por que eu estou tão ácido nessa crítica? Por que eu estou tão ferino nessa crítica? E quando uma pessoa perto de nós está ansiosa, está triste, está nervosa, está passando por um problema que ela não consegue conter, qual é o meu comportamento? Eu estou ajudando, eu estou sendo continente desta pessoa ou eu estou sendo a vazão? Eu estou abrindo a represa para que escoa e coisa parecida. Então, nós temos que ser tudo aquilo que eu não posso conter, eu vou buscar um continente. Aquela pessoa que botou essa fralda, a Lady Gaga é o continente dela. É a pessoa que a contém, é a pessoa que a supre, é a pessoa que fala mais alto no coração dela, mesmo sendo
a pessoa mais distante possível, que nunca vai vê-la, nunca vai percebê-la na fila do pão ali. Entendeu? Perguntas? Mais perguntas? Carlinho, você está melhor, Carlos? Tá, né? Ainda sem poder falar. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Se não tiver pergunta. Até posso, Isso é despeito. Ah, foi o que a. Até posso, mas eu não devo. Ah, fica quietinho aí, né? A despeito e projeção eu respondi a Anitta, né? Tudo bem, Marta, fica tranquila com os imprevistos. Mais alguma pergunta? Ninguém tem uma pergunta? Eu só Antônio? queria fazer um comentário, Sônia. Pode comentar, minha querida. Desse despeito aí, porque quando outra pessoa que não é do mesmo sexo projeta alguma coisa, vou dar o meu exemplo. Já faz um tempo já que eu estava indo para a cidade, andando de carro, e eu sempre vou ouvindo rádio, sabe? Então, o pastor, foi uma rádio lá que o pastor estava falando, sabe? Aí ele falou assim: nossa, essas mulheres com mais de 60 anos têm coragem de usar um batom violeta. Mas é ridículo isso. E eu estava com batom violeta. Falei, nossa. Eu me senti assim, meio que... Falei, nossa, eu tô com batom violeta, mas que ridículo. Mas aí eu continuei ouvindo o pastor e dei uma reforçada ainda no batom. Só que uma coisa que eu não esqueci mais, eu falei, realmente não vou usar mais, porque, imagina, é ridículo mesmo, né? Na verdade, não é. É o que eu falei, Li. A pessoa que está fazendo a crítica, a gente tem que parar para pensar e ver onde ela está. No início dessa live, eu falei do Deus mitológico. Se o Deus mitológico dele condena isso, ele vai condenar. Ele vai condenar, porque ele está condenando em nome de Deus. Não é ele, entendeu? Ele até pode gostar, mas o Deus dele não gosta. Não gosta. Ele proíbe. Realmente, então, realmente está explicado, Sônia. Obrigada. Pode falar, Júnior. Você está com o áudio fechado, Júnior. Estou abrindo aqui. Soninha, veja bem, não é que eu estou condenando, eu fiz esse comentário porque, assim, eu não condeno, né? Cada um faz o que quiser, o que achar melhor, e para mim tá tudo bem, eu não tenho... Mas, assim, eu acho que muito comentário que às vezes a gente acaba fazendo é porque tem um certo exagero, né? Até tem um outro exemplo que eu vou comentar, que, assim, para distinguir o tamanho do exagero, que é uma coisa que eu, particularmente, jamais faria também, né? De vender minha casa para ir no jogo do Corinthians no Japão. E isso houve casos assim, é tão extremo, é isso que você explicou depois. Mas assim, não é uma coisa que eu faço condenando. Não, tá na dele, ele faz, e é assim, e depois ele que vai aguentar a bronca, né? Porque vendeu uma casa e depois tem que pagar aluguel, e vai que o time ainda não é campeão, ainda bem que foi campeão ainda, mas já que não, já pensou? Então, assim, eu jamais faria um troço desse. E quem faz, problema é dele, né? Mas não é uma condenação, mas eu acho que é assim, é um extremo absurdo que acaba tirando um comentário da gente, né? Fica tranquilo, Júnior, nós compreendemos perfeitamente. Fica em paz. Meu querido Antônio, professor, por favor, abre a câmera, faça algum... A câmera não, o fone. O tema é instigante, né? O tema é instigante, provoca. Mas é que nós temos uma tendência a confundir as coisas.
É natural isso, né? Vamos amadurecendo, vamos aprendendo e essa confusão vai sendo menos intensa. Mas toda a projeção, se nós prestarmos bastante atenção, e a Sônia deixou isso bem nas entrelinhas, ela sempre tem uma conotação negativa. Ela sempre tem um certo despeito, um ranço, uma certa inveja. Ela sempre carrega essa conotação, o que diferencia do comentário. O comentário é muito distante da projeção. O comentário, ele se baseia nos fatos, no momento. A projeção é algo interno seu. É algo de tua alma, algo que você não trabalhou bem ainda. E tende a transferir isso para o outro. Seja usando os adjetivos que quis desejar. O adjetivo aí não tem a menor importância. O que importa é o sentimento que você coloca quando você projeta. Se nós tivermos esse olhar de separar o que é comentário do que é projeção, nós não entramos no trauma que a Lia entrou do batom violeta aí, né? Por que ela se sentiu afetada pela colocação do pastor? Porque não existe nela ainda critério de análise sobre esse tema. Esse tema nunca foi discutido por ela mesma para si mesma. Consequentemente, independente da idade, você usar batom ou não, da cor que desejar ou não, não afeta em nada você como pessoa. Agora, a projeção no comentário maldoso, baseado em conceitos religiosos, sim, se espalha como um rastilho de pólvora. A Lia se sentiu afetada a princípio, mas continuou ouvindo e reforçou o batom. Significa que ela superou o trauma inicial, mas outros vão jogar todos os batons fora, não vão mais usar batom e vão mergulhar num processo de extrema melancolia, depressão, e não se permite mais mostrar o que a sua alma registra, que é usar algo que chama atenção. Tem nada de mal nisso. A projeção sempre é doentia, sempre vai causar mal em alguém. Vai afetar, magoar, ferir, desequilibrar. Mesmo que a pessoa que projetou não saiba disso. Então, quando eu projeto em alguém o que eu tenho de ruim, eu causo mal ao outro. Posso até ir embora, mas aquele mal fica. É diferente do comentário. Comentário, ele é passageiro. A projeção, ela cria raízes. Precisamos ter cuidado e separar um do outro, porque senão sairemos fazendo muito mal por aí e nem nos damos conta. Mas criamos aí uma sementeira de muita dor, muito sofrimento, porque projetamos o mal que está em nós, a doença que está em nós no outro, que não estava nem se importando antes, até que você fizesse o processo de projeção sobre ela. E aí você cria problemas. Entenderam? Projeção em comentário? Eu posso comentar que adivine. Né? Sempre se diz divine e extremamente para cima. Mas eu posso projetar que algo doentio, por exemplo, usando um exemplo, e que adianta fazer toda essa fachada se no fundo não é nada disso? Isso é uma projeção minha. Algo meu. Não é um comentário. É para ferir, é para desequilibrar e para destruir. Então, a projeção é sempre doentia, sempre maléfica, sempre aquela que causa desequilíbrio no outro, de uma forma ou de outra. Principalmente se a pessoa comprar, né?
Quanto menos você tem domínio do seu conhecimento e você tem domínio da sua importância no todo, mais frágil você é. Você precisa estar seguro de si, se autoconhecer, para não se deixar afetar. Você está projetando isso em mim por quê? A primeira pergunta que eu faria. Por que você, Anitta, está projetando isso em mim? Já se olhou? Já se avaliou? Já reviu os seus conceitos do eu? Acabou a projeção dela. Percebem? Quando você tem o controle do teu próprio eu, você se posiciona, não cria encrenca, não cria problemas e coloca o outro no lugar dele, na doença dele, na melancolia dele, no trauma dele ou dela, não importa. Por isso é importante, que a Sônia falou, é importante estudar. Precisamos estudar para amadurecermos, senão seremos joguete de muitas pessoas que projetam, principalmente nas redes sociais, muito mal, muita dor, muito sofrimento. Não são comentários, são projeções doentias. É isso, pequeno. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Quem tem mais nenhuma pergunta? Bom fim de semana para vocês. Boa reflexão. Lembrando que nós ficaremos 2 semanas sem live, porque eu estarei de férias. Mas atento, vocês não estão desamparados. Pode mandar mensagem que estarei atenta no celular aí para qualquer coisa que precisar, ok? Beijão para vocês, muita paz e até daqui 2 semanas. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!